Perdas recordes dos russos perto de Kupiansk, avanço das forças armadas da Ucrânia perto de Pokrovsk e a situação real no eixo de Huliaipole. Este é o mapa da guerra, no ar. Eu sou Oleh Borisov. Olá! E começamos com a situação no eixo de Kupiansk. Aqui, a proporção de perdas da Rússia em relação à Ucrânia atingiu um recorde absoluto. Nas últimas semanas, as perdas russas nos combates pela cidade superaram as perdas da Ucrânia em 27 vezes nesse trecho. Quem escreve isso é o The Times, citando dados da inteligência britânica. Além disso, apesar dos ataques constantes do exército da Rússia às posições das forças de defesa, os defensores ucranianos conseguiram avançar no norte da cidade, expulsando os russos das posições que ocupavam. Isso informa o Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos. No Estado-Maior-General ucraniano, por enquanto, essa informação não foi confirmada, mas atualmente os combates estão sendo registrados na área dos assentamentos de Petropavlivka, Pischan e Kurilivka. Seguimos adiante e falamos da situação no eixo de Pokrovsk. Aqui, as forças de defesa da Ucrânia registram avanço. Segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra, as forças armadas da Ucrânia avançaram no eixo de Pokrovsk, perto de Svitol. Trata-se de um assentamento a leste de Pokrovsk. Os militares ucranianos também continuam atuando em Mirnohrad e em seus arredores. Vale destacar que, ao longo de um dia, no eixo de Pokrovsk, os militares ucranianos realizaram a limpeza de um trecho de terreno com cerca de 1 quilômetro de extensão. Isso foi informado pelo 132º Batalhão de Reconhecimento Independente. A operação foi realizada no âmbito de um trabalho planejado para melhorar a posição tática e reduzir a atividade do inimigo na faixa de responsabilidade, conforme relataram na unidade. Segundo dados do Estado-Maior-General ucraniano, os russos não reduzem a intensidade dos ataques. Nas últimas 24 horas, foram registradas cerca de 40 tentativas de assalto às posições ucranianas. Os combates estão sendo registrados na área dos assentamentos de Nikonorivka, Rodinske, Suketski, Mirnohrad, Kotliny e Udakne. Seguimos adiante. Vamos falar com mais detalhes sobre o eixo de Huliaipole. Aqui, os ocupantes russos continuam tentando avançar. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais de 20 ataques do inimigo. Eles tentam romper a linha de defesa das forças de defesa da Ucrânia e entrar na própria cidade, abrindo para si acesso a avanços adicionais, mas não estão conseguindo. Os russos estão transferindo para Huliaipole unidades de paraquedistas devido às grandes perdas. Isso foi relatado pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Ele acrescentou que isso demonstra o elevado nível de perdas da Rússia nesses eixos. No total, de forma geral, nos eixos de Huliaipole, Orikiv e Oleksandrivske, ao longo de um dia, ocorreram cerca de 40 confrontos de combate. Eles foram registrados na área dos assentamentos de Solodki, Dorodnianka, Dobropilia e Varvarivka. Esse tema será discutido com mais detalhes com o nosso convidado, que está no estúdio. Dmytro Snehirev, observador militar e político. Olá! Olá. Sobre o eixo de Kupiansk. As perdas russas nesse eixo superam as ucranianas em 27 vezes. O que esse dado diz para você? Isso fala de sucessos significativos das forças de defesa da Ucrânia. Observemos que, segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas dos ocupantes nesse eixo, especificamente na área de Kupiansk, entre outubro e dezembro, ficaram em torno de 1.000 efetivos. Estamos falando de perdas irreversíveis, já as perdas sanitárias chegam a aproximadamente 500 efetivos. Além disso, foi possível capturar cerca de 20 militares do exército russo. Vale destacar também que o dia 21 de dezembro representou um pico momentâneo de perdas dos ocupantes russos, até 220 baixas em um único dia. Isso evidencia ações bem-sucedidas de ataque e busca realizadas por unidades especiais das Forças de Defesa da Ucrânia. Trata-se das Forças de Operações Especiais e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, que conduziam operações de localização e destruição de pequenos grupos de assalto do inimigo. Consequentemente, o nível de perdas dos ocupantes indica que, como tropas de assalto, está sendo utilizado um efetivo absolutamente despreparado. Em sua maioria, trata-se do chamado Contingente Especial K, das formações conhecidas como Assalto Z e Assalto VO, ou ainda de moradores mobilizados à força nas regiões temporariamente ocupadas da região de Luhansk. O chamado ombro logístico curto, ou seja, a proximidade com os territórios ocupados da região de Luhansk, permite que os ocupantes transfiram para Kupiansk exatamente esse tipo de reposição. Combatentes despreparados, sem entrosamento de combate, mas utilizados para cumprir funções de tropas de assalto. Observemos também a tática de ação dos ocupantes russos. O elevado nível de perdas desses assaltantes, cujo núcleo é composto por moradores dos territórios ocupados, não se reflete nos humores sociais dentro da própria Rússia.
Em termos usados pela propaganda russa, as mulheres não vão chorar. Isso explica um coeficiente tão elevado de perdas das tropas de ocupação russas. Na prática, eles resolvem duas tarefas. A primeira é o uso de moradores dos territórios ocupados como tropas de assalto para alcançar sucessos táticos imediatos na linha de contato de combate. A segunda, e esta é a principal, sobre a qual se deve falar e que raramente é abordada por pesquisadores ocidentais, é a limpeza da população autóctone nos territórios ocupados. Ou seja, estamos falando de etnocídio. Eles têm medo até mesmo das populações que vivem nos territórios sob seu controle. Em outras palavras, tentam se livrar da população masculina dos territórios ocupados por meio de ataques deliberadamente insanos. Qual é a importância de Kupiansk para os russos? Afinal, ao longo de um período prolongado, eles lançaram milhares de soldados nessa direção. Em primeiro lugar, a importância é militar, política e informacional. Vamos começar pela dimensão militar. Os ocupantes não estavam interessados tanto em Kupiansk em si, mas principalmente na estação ferroviária estratégica de Kupiansk-Vuzlovi. Justamente o curto ombro logístico, a distância até o território da Rússia e, respectivamente, até os territórios ocupados da região de Luhansk, permitiria criar uma agrupação de ataque que posteriormente teria como objetivo avançar ao longo do rio Oskil em direção à aglomeração Sloviansk-Kramatorsk. Ou seja, os ocupantes, por meio da captura de Kupiansk e de Kupiansk-Vuzlovi, tentavam, de fato, recriar o cenário de 2022, quando o agrupamento inimigo em Izium era considerado um dos mais preparados e numerosos e tinha justamente como objetivo ameaçar um cerco operacional das unidades ucranianas na aglomeração Sloviansk-Kramatorsk. Como vemos, isso não deu certo. Esse é o aspecto militar. Do ponto de vista político e informacional, dimensões que não podem ser separadas, a captura de Kupiansk, como centro distrital e importante polo logístico e industrial, daria aos russos a possibilidade de elevar sua subjetividade na arena internacional no momento de eventuais negociações. Em primeiro lugar, negociações com o lado americano, apresentando isso como um elemento de imposição de condições russas para o fim da guerra na Ucrânia. Ou seja, o avanço na região de Kharkiv, em particular, no eixo de Kupiansk, era utilizado pelos russos como um pretexto para criar o chamado precedente de troca de territórios. Eles deixavam claro: estaríamos prontos para trocar Kupiansk por um Pokrovsk condicional ou por Kostiantynivka. Em resumo, o próprio fato da ofensiva contra Kupiansk criava, do ponto de vista russo, a ameaça de cenários desse tipo, antes de tudo na arena internacional. No entanto, como vemos, as forças de defesa da Ucrânia frustraram os planos dos ocupantes russos tanto no seu significado militar quanto no político e ideológico. Pokrovsk. Nem estou mais falando de prazos. Nós já dissemos muitas vezes no ar que os prazos fracassaram dezenas de vezes. E em Pokrovsk a situação se repete. Como a prática mostra, os russos tentam mudar a tática das ofensivas, ora com equipamento pesado, ora sem, ora com ataques de infantaria, ora tentando lançar drones em massa. Ainda assim, eles não conseguem cortar a logística no eixo de Pokrovsk, nem tomar completamente a cidade de Pokrovsk. E como afirma o próprio Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, nem mesmo Mirnohrad. Além disso, a presença efetiva das forças de defesa da Ucrânia nessa área, e elas continuam causando perdas significativas aos russos. Diante disso, surge a pergunta: será que Putin não vai desistir da ofensiva contra Pokrovsk? Afinal, ali, diariamente, os ocupantes russos sofrem perdas muito elevadas e, mesmo assim, a ofensiva continua. Além disso, repare, em dezembro, o nível de perdas já se igualou à capacidade de reposição de efetivos, que é de até 30 mil pessoas. Trata-se de uma perda seríssima e colossal para os ocupantes russos. Mas, como vemos, nem mesmo esse nível de perdas detém o ditador russo. Ele sofreu um golpe colossal, informacional, político e militar, por parte da Ucrânia. As declarações grandiosas sobre o suposto controle total de Pokrovsk, e note, não apenas de Pokrovsk, mas de toda a aglomeração de Pokrovsk, acabaram sendo apenas um blefe político. Portanto, ao que tudo indica, falam mais alto as ofensas pessoais do ditador russo, que prevalecem sobre decisões racionais de natureza militar, sendo substituídas por decisões exclusivamente políticas. Observe, para o eixo de Pokrovsk estão sendo transferidas, a partir do eixo de Zaporígia, as unidades mais combativas da 7ª e 60ª Divisão Aerotransportada. O que isso indica? Primeiro, falta de reservas operacionais. Segundo, ausência de unidades de combate realmente preparadas, com experiência concreta em ações de assalto em ambiente urbano.
E o mais importante, nem mesmo o nível de perdas entre militares de carreira de unidades de elite das tropas aerotransportadas detém o ditador. Ou seja, ele está disposto a sacrificar, na prática, uma divisão inteira para alcançar resultados efêmeros. Vale lembrar que os combates no eixo de Pokrovsk já duram 18 meses. As perdas nesse eixo já superaram, em número de efetivos, todo o distrito militar de Leningrado. Ainda assim, como vemos, a Rússia não se orienta pela razão. Em outras palavras, estão dispostos a rachar a testa até sangrar, tanto no sentido literal quanto figurado, apenas para tentar alcançar seus objetivos. No entanto, a realidade mostra exatamente o oposto. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia libertaram cerca de 900 metros a quase 1 quilômetro de territórios que estavam temporariamente sob controle dos ocupantes. Além disso, vale destacar que nessas mesmas 24 horas, novamente segundo relatos diretos do local dos acontecimentos, 2 colunas mecanizadas do inimigo foram destruídas. Ou seja, o inimigo continua tentando realizar assaltos, apesar de, em níveis superiores de comando militar, já ter sido reconhecida a falta de perspectiva dessa tática. Isso inclusive levou a decisões de pessoal, como o afastamento do comandante da 55ª Divisão de Fuzileiros Navais, antiga 155ª Brigada de Fuzileiros Navais, e do general-tenente Sukrabov, herói da Rússia, que havia sido condecorado por Putin em julho e apresentado como um dos comandantes militares russos mais bem-sucedidos. Como vemos, a suposta eficácia desse comandante militar se despedaçou contra as posições das forças de defesa da Ucrânia. Então, nós já falamos com você sobre as perdas dos russos, 18 meses de tentativas fracassadas de ofensiva no eixo de Pokrovsk e perdas comparáveis, em número de efetivos, a todo o distrito militar de Leningrado. Entendo corretamente que, em meio a notícias longe de serem bem-sucedidas vindas da linha de frente, Putin recorre ao terror, a ataques com mísseis Oreshnik contra a região de Lviv, contra Kyiv, contra Kharkiv e contra Dnipro. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes que, do ponto de vista militar, não têm absolutamente nenhum significado para Putin, nem para a situação na linha de frente como um todo. Se a chamada Operação Militar Especial, pelo número de dias de combate, já superou até mesmo, na classificação russa, a Grande Guerra Patriótica. E observem que sequer há resultados intermediários, já que 27% do território da região de Donetsk continuam sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Isso corresponde a quê? A uma derrota política, militar e econômica pessoal de Putin. Consequentemente, não tendo a possibilidade de alcançar sequer um sucesso tático na linha de contato de combate, a Rússia muda sua tática e sua estratégia de pressão sobre a liderança política da Ucrânia. Neste momento, o foco principal não está na linha de contato de combate, mas precisamente nos ataques à infraestrutura energética. Ou seja, a principal tarefa dos ocupantes durante o período de frio intenso, na passagem do pico da chamada temporada de aquecimento, é tentar, de fato, mergulhar a Ucrânia na escuridão, tanto no sentido literal quanto figurado. Assim, o foco principal foi deslocado para o terror contra a população civil. A principal tarefa atual da liderança política e militar russa é, primeiro, provocar processos migratórios em massa para o interior da Ucrânia. Segundo, semear caos e desconfiança em relação às ações do poder central e das autoridades locais. E, consequentemente, tentar forçar a liderança política da Ucrânia a sentar-se à mesa de negociações. No entanto, como vemos, essa situação está sendo considerada e calculada. Está sendo calculada também pelos parceiros ocidentais da Ucrânia. Em caráter emergencial, com o apoio desses parceiros, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, foram entregues à Ucrânia sistemas de mísseis antiaéreos, bem como equipamentos energéticos destinados às necessidades da infraestrutura energética ucraniana, danificada pelos ataques russos. E agora, sobre as perdas do exército ocupante, especificamente no que diz respeito a equipamento militar. O Serviço de Segurança da Ucrânia informou que, ao longo de 2025, foram destruídos sistemas de defesa aérea do inimigo no valor de cerca de 4 bilhões de dólares, publicando inclusive vídeos que comprovam a destruição dessa técnica. Trata-se de equipamentos extremamente caros. Mas quão significativas são, de fato, essas perdas para, falando abertamente, a gigantesca máquina militar do ocupante russo? Trata-se de perdas extremamente sérias. E observe, os dados divulgados referem-se apenas às informações publicadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia.
Um volume semelhante de perdas também ocorre em decorrência dos ataques com drones realizados pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa, pelas Forças de Operações Especiais e, igualmente, pelas Forças de Sistemas Não Tripulados. Ou seja, temos vários componentes que atingem a técnica militar e alvos militares legítimos no território da Federação Russa. E quanto à dimensão catastrófica dessas perdas, convenhamos, se é necessário transferir sistemas de mísseis antiaéreos TOR M1 e M2 até mesmo da região do Ártico, isso significa que já não há capacidade real de proteger nem mesmo Moscou e a região de Moscou. E repare que, nesse contexto, a Federação Russa está empreendendo um esforço colossal para obter da Turquia sistemas de defesa aérea S-400 que anteriormente haviam sido vendidos a esse país. O que isso demonstra? A incapacidade do complexo militar industrial da Federação Russa de produzir, em quantidade suficiente, sistemas de mísseis antiaéreos, não para exportação, mas nem sequer para suprir as necessidades internas, ou seja, para o próprio exército do país ocupante. E observe ainda, como resultado da degradação do sistema de defesa aérea, as perdas da economia russa já são estimadas em cerca de 100 bilhões de dólares. Isso é uma evidência clara de que as forças de defesa da Ucrânia identificaram o calcanhar de Aquiles do ocupante. A destruição gradual de sua defesa antiaérea e antimísseis, o que leva, em primeiro lugar, a perdas econômicas extremamente graves para o país agressor. Mas isso não compromete diretamente o potencial militar? Absolutamente. Mais do que isso, praticamente anula a capacidade da Federação Russa de financiar a fase ativa das hostilidades. Um exemplo muito claro: quando a República de Sakha declara que não há recursos no orçamento federal para o pagamento de gratificações aos participantes da chamada Operação Militar Especial, isso é um indicador direto da situação econômica da Federação Russa. Se a parte de despesas do orçamento foi aumentada em 6% e, ao mesmo tempo, o IVA foi elevado de 20% para 22%, isso novamente demonstra que os recursos financeiros são catastroficamente insuficientes. E essa escassez ocorre, em primeiro lugar, graças aos ataques eficazes do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, que reduziram significativamente a capacidade das refinarias russas de vender petróleo e derivados aos consumidores finais. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.